Amém, gente? Boa noite, graça e paz. Se você nos visita aqui, seja muito bem-vindo, amém? Um grande honra ter você conosco. Quem está na internet, prazer poder pregar o evangelho para você. Fica bem ligado aqui hoje, né? Temos um tema muito precioso desde quinta-feira. Nosso pastor apontou no coração dele. Nosso pastor está pregando lá em São Paulo hoje, na igreja do pastor Janduí, né? Janduí Araújo. O pastor Janduí esteve conosco aqui no aniversário. E está o pastor Joás pregando lá junto com o pastor Humberto. Mas o pastor indicou para a gente, desde quinta-feira, os ministros estão aqui trabalhando esse tema desse livro, chamado Planos, Propósitos e Práticas. Isso aqui é a capa antiga, né, mas é o que eu tenho. E é o meu chameguinho, amém? Eu sou daqueles que gostam de rabiscar o livro, de ficar com ele, vendo, relendo. E é muito precioso, irmãos, o que Deus tem para nós, e esse é um material. Nós celebramos muito o material do autor Kenneth Hagin, porque é um homem muito inspirado, que constrói as suas ideias em cima da palavra de Deus. E sempre que você lê o livro do Kenneth Hagin, você quer ler mais a Bíblia, você quer orar mais. Então nós confiamos muito no material deles. E hoje nós queremos, já estamos construindo isso em você. E eu creio que você vai sair daqui um padrão de vida maior em Deus. E o diabo vai sair daqui com raiva de você. O diabo odeia a pregação de propósito, sobre propósito, porque quando um crente está começando a despertar para o propósito, ele começa a multiplicar céus na terra. Quando o crente está vivendo o seu propósito, ele começa a ser um canal para um fluir da bênção de Deus. Um crente no propósito é um crente que está debaixo da unção do Espírito, está debaixo de uma vocação divina. Ele é uma bênção para as pessoas. Um crente que vive o propósito, ele ama servir a humanidade, ele ama ser generoso com a humanidade. Ele é alguém dedicado em oração. Aí o diabo fica furioso quando você está despertando para o seu propósito. Porque quando você começa a viver o propósito, o plano de Deus para a sua vida, é nessa hora que o propósito e os planos do diabo começam a ser desmanchados. Aleluia. Então quanto mais clareza, mais convicção, mais determinação você tiver no seu coração em seguir os planos, o propósito de Deus e praticar na sua vida, aleluia, você vai ficar famoso no inferno. Está animado com isso? Famoso no inferno, pastor? Vamos ficar todo mundo falando de você. Rapaz, perdemos mais um. Estávamos já pegando aquele, estávamos já ganhando dela, mas agora eles estão debaixo da unção. Agora eles estão sendo guiados pelo Espírito. Agora a palavra está guiando os passos deles. A gente perdeu essa. Aleluia. Diga, eu vou viver os planos de Deus para a minha vida. Eu quero começar lendo um texto da palavra de Deus, depois eu quero ler um texto desse livro. Abre comigo, por favor, em Provérbios 16, versículo 1. Provérbios 16, versículo 1. Os dias mais felizes da tua vida é dentro do propósito de Deus, seguindo o plano dele. Provérbios 16, quando você praticar isso, aleluia, tua vida nunca mais vai ser a mesma. 16, versículo 1 diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Aleluia. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito, ou o Senhor analisa a motivação, o Senhor observa o propósito do coração do homem. Versículo 3: confia no Senhor as tuas obras ou práticas, e os teus desígnios, propósitos, serão estabelecidos. Que texto rico. Mais uma vez quero ler para você: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Que forte isso, né? É um texto para você riscar, rabiscar, guardar ele, ao longo da semana visitar. Todo mundo aqui deve estar projetando algo para a sua vida, para a sua família, para as suas finanças, né? Para o seu chamado, seu ministério. É lícito eu e você vinha projetar coisas, mas Deus tem um plano correto para a tua vida. Eu quero de uma vez por todas que você entenda que Deus, Ele é bom. E Deus não só é bom, Deus é bom para você. Aleluia. Confesse sua fé comigo, diga: Deus é bom. Deus é bom para mim. Deus é bom e Ele é bom para você.
Então o plano dele é baseado na bondade dele, na glória dele, aleluia. Então quando Deus ele fala que tem um plano para você, amém. Lembra que Maria, mãe de Jesus, ela tinha um plano, ela ia casar com José, um homem de bem, ela uma moça de bem, ia casar, ter um casamento brilhante, feliz, tudo certinho, tudo tranquilinho, até Deus intervir nos planos dela e revelar o plano dele para ela. Ei, minha filha, de você vai sair o Salvador da humanidade. Você está pronto para Deus intervir nos teus planos? Aleluia. Agora quando Ele intervir, o teu nível de influência, o teu nível de relevância na humanidade vai mudar. Aleluia. Deus tem planos para a tua vida. Deixa eu ler desse livro, Planos, Propósitos e Práticas. Nós temos na livraria. Tem como colocar aquele QR Code? Pessoal que também está na internet aqui, você pode visitar o culto depois. E tem um QR Code, o pessoal preparou à tarde, que tem esse aqui, ó. O link desse livro, você pode adquirir ele através desse QR Code no Verbo Shop, enquanto nosso livro chega aí. No capítulo 2 desse livro, esse livro é baseado numa experiência que o irmão Reagan teve com o Senhor, ele debaixo de um tempo de oração. Ele disse que quanto mais ele orava, esses nomes subiam no coração dele: planos, propósitos e práticas. E aqui no capítulo 2 ele diz, olha, me permita ler 2 parágrafos aqui. Ele diz, quando aquela última palavra saiu dos meus lábios, prática, fui arrebatado com Jesus, comecei a ver como os homens esquematizavam os próprios planos. Os pensamentos corriam pela minha mente enquanto considerava os projetos dos homens, bons, talvez totalmente dentro das Escrituras, mas não eram os planos de Deus para eles. Em contraste com os planos humanos, eu podia ver os planos divinos. O Senhor falou comigo, olha, preste atenção nisso. Eu abençoo todo o meu povo, o máximo que posso. Mas a razão de não haver a ação divina, o derramamento profundo e a plenitude da manifestação do Espírito Santo hoje, é que os homens não têm tempo para ouvir-me. E eles não dedicam tempo para seguir meus planos mostrados nas Escrituras. Quanto mais perto você seguir meus planos, mais o meu poder estará sendo demonstrado e manifestado na sua vida. Olha que forte isso. Ele falando sobre pessoas que têm planos, e às vezes são planos que estão dentro das Escrituras. Ao ler isso aí, eu me lembro agora de Paulo, quando ele estava para ir a certa cidade, pregar a palavra, e diz que impedido pelo Espírito. Aí ele passa um tempo se dedicando em oração, e ele tem uma visão de um homem clamando a ele, olha, passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele, percebendo isso, muda todo o plano dele e vai levar o evangelho para a Macedônia. E de lá tem uma grande expansão do ministério. É interessante que o plano de Paulo era ir pregar a palavra. Afinal de contas, nós temos o ide e pregar o evangelho. Mas aqui o irmão Reagan está querendo nos inspirar, a termos uma busca, irmãos, pessoal, um interesse pessoal de qual é o plano de Deus para a minha vida. Nós temos a palavra, a Escritura, nós devemos seguir plenamente ela, amém? Mas dentro das Escrituras vai existir um trabalhado do Espírito Santo personalizado para você. E o Espírito Santo, ele tem um propósito para a tua vida, ele tem um plano para a tua vida, e ele tem como esse plano vai acontecer na sua vida. E é sobre isso que eu quero falar com você. O irmão Reagan, ele nos exorta nesse livro a como muitas vezes pessoas não dedicam tempo suficiente na busca, em entender, em compreender qual é o plano individual que ele tem para cada um aqui. E é sobre isso que eu quero provocar você. Ei, irmãos, vamos entrar em águas profundas nesses dias. Vamos nos deixarmos, sermos despertados. Eu creio que esse fim de semana está sendo um despertamento do Espírito Santo para cada pessoa aqui presente. Cada pessoa que está nos assistindo pelo culto na internet, de cada mensagem, quinta-feira, hoje de manhã, tarde e noite. Ei, é um tempo de você se consagrar e buscar entender, Senhor, qual é o plano que o Senhor tem para a minha vida. Não importa naquilo que você está fazendo, servindo, trabalhando, você deve se perguntar, o que eu estou fazendo hoje está dentro do plano de Deus para a minha vida? Irmãos, compreender esse plano, compreender esse propósito, essa motivação de Deus, é nesse lugar que você vai ter plena alegria. O evangelho é você viver Jesus, ele é o teu Senhor, aleluia, teu Salvador, ele salvou você, ele perdoou você, ele agraciou você, mas a tua plenitude de alegria está em obedecer o plano dele para a tua vida. Afinal de contas, você reconheceu ele como teu Senhor.
E o Senhor, Ele te ama, e o Senhor tem um plano de paz para você. Eu quero te convidar, esse é um convite muito especial, né? Não é só para hoje esse culto, mas que tal essa semana, esses dias, se dedicar em consagração. Senhor, eu quero a Tua vontade. Senhor, eu quero saber qual é a Tua vontade para a minha vida. Olha o que a palavra do Senhor fala em Tiago capítulo 4, versículo 13. Tiago capítulo 4, versículo 13. Muito interessante isso. Tiago 4,13 diz: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante, e logo se dissipa. Em vez disso deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Jactância é vaidade. Toda jactância semelhante a essa é maligna, pensamentos de vaidade. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Quando você sabe que Deus tem um plano para a sua vida e você decide não obedecer a Ele, querido irmão, sinto lhe dizer, você está pecando. Você está fora da vontade de Deus. Uma vez conhecendo, isso eu falo com muito temor. Essa semana eu estava conversando com um pastor amigo de outra igreja nossa, um almoço bacana. Ele falando de uma situação de um casal experiente da palavra. Um casal que fez o rema, fez escola de ministro. E nesse dia chegou para ele e disse: pastor, estamos saindo da igreja, vamos com outro casal que vai abrir uma igreja aqui perto. E olha o que eles disseram: a gente até sabe que não é a vontade de Deus, mas nos abençoe e ore por nós. Esse pastor falando para mim, ele fez: Júnior, eu não entendo, às vezes as pessoas pensam que a gente está brincando disso, da vontade de Deus, brincando com a bênção de Deus. E as pessoas seguindo os seus próprios planos. Irmãos, a gente já viu essa história tão repetidas vezes. Pessoas seguindo o seu próprio sentimento, seguindo a sua própria carne, tendo pensamentos de vaidade, pensamentos de lucro próprio, abandonando a vontade do Senhor, e acaba não tendo nem a vontade do Senhor, nem lucro próprio, porque fora da vontade de Deus você se torna uma presa fácil para o diabo. Agora a Bíblia fala em Gálatas capítulo 6, eu gosto da versão da Nova Tradução na linguagem de hoje, que fala do terreno do Espírito. Aqueles que plantam no terreno do Espírito colherá a vida eterna, né? O que é plantar no terreno do Espírito? O terreno do Espírito é o plano de Deus para você. O terreno do Espírito é o propósito de Deus para a tua vida. Quando você está plantado lá, haverá vida de Deus, haverá piedade, haverá paz, alegria, provisão do Senhor. Abre comigo um texto da palavra de Deus. Por mais que a gente leia aqui na tela, eu quero que você abra na sua Bíblia e você risque ela, anote. Em Romanos 8, 28. Romanos 8, 28, são textos que são muito ricos. E, irmãos, eu vou te dizer, é um dos assuntos mais relevantes na sua vida. Você compreender qual é o plano de Deus para a minha vida. O segundo ponto eu estou seguindo Ele. Romanos 8, 28 diz, olha que interessante esse texto: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Predestinação tem a ver com o propósito que Deus escreveu para você, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é, vamos lá, crente, se Deus é, quem será? Uau! Se Deus é por nós, agora nós quem? Nós que estamos decididos a viver o plano dele para a nossa vida. Quando você decide seguir o plano de Deus para a sua vida, aí sim, Deus vai agir por você. E agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então eu preciso de uma vez por todas tomar uma decisão de entrar na vontade de Deus, porque Ele me predestinou para isso. Ele tem um propósito para mim
antes que eu entrasse no ventre da minha mãe, já estava escrito no coração dele. E ele diz, olha, a esse aqui ele predestinou, a esse aqui ele escreveu um propósito, ele também chamou. É isso que Deus está fazendo com você hoje. Ele está chamando você. Vem para o centro da minha vontade, vem cumprir o propósito para a tua vida. Aleluia. Diz que a esse que ele chamou, ele também justificou. Quando você vive o propósito, você vive como justiça de Deus. Você vive como alguém perdoado, amado, abençoado. E diz que a esse a quem ele justificou, ele também glorificou. Aleluia. Eu quero declarar que dias de glória na tua vida estão chegando. Dias de uma glória maior. Dia onde a bondade de Deus vai ser manifesta na tua vida. Porque você decidiu entrar de uma vez por toda na vontade de Deus para a sua vida. Fale para alguém perto de você, diga, Deus tem um plano para a sua vida. Aleluia, Deus tem um plano para a sua vida. Olha o que ele fala. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Jeremias 1, 5, vamos lá. Olha que interessante esse texto. Aleluia. Aleluia. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Deus tem um plano para a tua vida. Versículo 5 diz, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saíste da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Aleluia. Tem um plano profético de Deus para você. Tem um plano inspirado de Deus para você. Aleluia. Um plano inspirado. Um plano onde haverá cooperação divina, alinhamento de favor. Ah, Júnior, mas você está dizendo isso, é tão bonito, mas eu tenho passado por dores, eu tenho passado por pressões, eu tenho passado por problemas. Ei, isso não significa que Deus não tem um plano para você. Isso não significa que Ele mudou de ideia. Na tela mesmo, olha comigo, Romanos 11, 29. Romanos 11, 29. Manuel. Romanos 11, 29 diz, porque os dons e a vocação de Deus são irrevocáveis. A vocação que Deus colocou em você, o chamado que Ele colocou em você, o dom que Ele colocou em você, Ele não mudou de ideia. Deus não mudou de ideia a teu respeito. Ele te chamou, Ele te constituiu. Você nasceu primeiro, antes de nascer na tua mãe, você nasceu primeiro no coração de Deus. Você é amado, abençoado, você é destinado em Deus. Ah, Júnior, mas as coisas estão dando errado. Sabe, eu estava vendo a história de José. Meu irmão, se a gente ler a história de José até o capítulo 38 de Gênesis e parar ali, a gente vai dizer, rapaz, esse cara aqui é no mínimo azarado. Tudo deu errado nesse menino. Menino bom desse, mas tudo que ele fazia, ele deve ter algum pecado escondido. Ele deve estar fazendo alguma coisa errada em secreto, porque foi vendido, escravizado, levado para junto os pais. Muito ao examinar os frutos dele até ali, iria, rapaz, esse menino aí deve ter algum pecado oculto. Mas aí no capítulo 39 de Gênesis, a palavra do Senhor diz, olha, e Deus era com José, e era homem próspero. Se a gente parar para olhar para José no capítulo 39, vai dizer, na ótica humana, não. O próspero era o Potifar. Era o cara que tinha casa, era o dono do negócio. José era o escravo dele e José era o próspero. Quando eu olho para essa história de José, irmãos, alimenta meu coração de esperança. Porque quando o pastor Edgley falou hoje, Claudinha debaixo da unção profética falando também, o teu passado não te define. É o plano de Deus que deve te definir. Se até aqui as coisas não pareceram estar tão ajustadas dentro do plano de Deus, ei, Deus não mudou de ideia ao teu respeito. A tua família, a tua casa, o dom dele é irrevogável. Ninguém apaga o que ele falou contigo. Mas eu quero que você abra comigo em Gênesis 45. Uau. Olha o depoimento de José. Gênesis 45. É quando ele encontra as pessoas que fizeram mal com ele. Ele encontra as pessoas que traíram ele, venderam ele, escravizaram ele. Os parentes dele. Os invejosos, os orgulhosos que passaram a perna de José.
Versículo 1 diz: então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José. Ele agora já estava como governador falando: vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. E disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se então, e disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida que Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Que homem livre, que homem consciente de quem ele era em Deus. Todo mundo traçando ele, traindo ele, passando a perna dele. Mas quando ele entende quem ele é, que ele tinha uma presença, essa era a grande chave. Ele se manteve mesmo em meio a traições, mesmo em meio a prejuízos, mesmo em meio a dores. Ele se manteve conservando a presença de Deus. E agora, livre de coração, ele pode dizer: olha, eu passei por dores, vocês acharam que fizeram mal contra mim, mas foi o plano de Deus que me trouxe aqui para livrar vocês. Aleluia. Meu irmão, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está passando por alguma dor, Deus tem um plano para você sair dessa. Se você foi traído, Deus tem um plano para a tua vida. Se passaram a perna para você, Deus tem um plano nisso. Aleluia. Não é um plano que gerou isso, mas em meio a isso que o diabo tentou levantar através dessas pessoas, Deus, ele é perito para entrar na tua vida, entrar na tua história e mudar toda essa história. E em meio a cinza, em meio a dores, em meio a choro, levantar você, exaltar você e dizer: está aqui um homem que anda comigo, esse será glorificado na terra. Olha Gênesis 50, versículo 20, mais um depoimento de José. Capítulo 50, versículo 20. Diz: olha, vós, 50, 20, vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Quando você tem um plano e está seguindo o plano de Deus, o diabo vai querer montar algumas arapucas, parar você, causar dores em você. Mas ei, Deus tem um plano na tua vida. E o teu Deus, ele é poderoso para pegar o mal que fizeram contra você e inverter isso em uma grande bênção, para não só você ser abençoado, mas até aqueles que tramaram o mal contra você vão parar e vão dizer: realmente Deus está na vida dele, Deus está na vida dela. Olha, nada para eles, nada freia o plano de Deus na vida deles. A gente tentou o mal, traiu eles, prejudicou eles, mas um homem que tem a mão de Deus sobre a vida dele, aleluia. Ah, esse homem é imparável. Esse homem é o que a Bíblia chama ele de mais do que vencedor. Tentam mal contra ele, mas ele é alguém que diz: quem me separará do amor de Cristo? Tribulação, não me para. Perseguição, não me para. Fome, nudez, perigo, espada, não me para. Eu estou bem certo de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E em cada coisa dela eu sou mais do que vencedor. Não abandone o propósito de Deus para a sua vida. Não abandone o plano de Deus para a sua vida. Uma vez tínhamos uma pessoa tão especial nessa igreja, parceiro, e lembrar dele me dói ao pensar nisso, porque era alguém tão brilhante em Deus. E uma vez chegou uma proposta muito boa aos olhos e fez com que ele fosse embora. Depois de 3 ou 4 anos ele voltou e estava comigo, fora do seu chamado, família destruída, finanças falidas. E eu conversando com ele, fiz: cara, a gente era tão amigo, tão parceiro.
Eu só soube que tu ia quando tu já estava lá. Por que tu não compartilhou isso com a gente antes de ir? Ele fez: olha, Júnior, é porque eu te conheci, eu sabia que vocês iam me convencer a não ir. Eu sou bom de papo. Eu disse a ele: mas não seria melhor a gente ter te mantido dentro da vontade de Deus? Porque essa proposta que te ofereceram, a gente aqui te ofereceu várias vezes. Você disse que não era o teu chamado. E a fatura disso chegou. E você perdeu tudo aquilo que Deus de maneira tão abençoada te deu. Sabe, irmãos, cada um aqui tem uma vontade de Deus para a sua vida. Não negocie o propósito de Deus para você por algum lucro, por alguma oportunidade melhor aos olhos. A Bíblia diz que para Eva aquela fruta pareceu bem aos olhos, mas nem tudo que parece bom é Deus. Você precisa do Espírito Santo. E uma coisa muito importante nesse dia, o Senhor tem ministrado muito comigo: não perca a boa consciência. O irmão Hegel, ele fala muito disso, como a consciência é a voz do seu espírito. O Espírito Santo, ele, tanto nesse livro quanto tem um outro livro maravilhoso para você ler, é Seguindo o Plano de Deus. Enquanto isso aqui não chegar, acho que a livraria já acabou, você vai lá e pega o Seguindo o Plano de Deus, você vai lendo ele até isso aqui chegar, planos, propósitos e práticas. E o irmão Hegel diz: olha, siga de perto a liderança do Espírito Santo. Você não vai entrar de uma hora para outra no centro da plenitude da vontade dele para você, mas passo a passo ele vai te guiando. E uma das maneiras de ele te guiar é no seu espírito. E a sua consciência, sabe quando você faz uma coisa e você fica: rapaz, minha consciência pesou? Essa consciência que pesa em você é a voz do teu espírito. O Espírito Santo fala com o teu espírito, e o teu espírito fala com a tua mente, com a tua alma, através da consciência. Rapaz, eu fiz aquilo com fulano, eu falei aquilo, mas fiquei com a consciência pesada, não consegui dormir. Responda. O irmão Hegel diz: olha, a sua consciência hoje ela é plenamente confiável, porque o seu espírito nasceu de novo e hoje ele é um com o Espírito Santo. O problema é que às vezes estamos perdendo, e o capítulo de 1 Timóteo ele fala muito disso, de pessoas que perderam a boa consciência e naufragaram na fé. Ele cita Alexandre e Himeneu, diz: a esses eu entreguei para que Satanás consuma a carne deles. Pessoas que dá a entender que eram pregadores da igreja, mas que perderam a sua boa consciência. Como eu perco a minha boa consciência? Quando o Espírito Santo começa a falar com você: ei, siga o plano de Deus, seja uma benção, fique em tal cidade, se congregue em tal igreja, se conecte com tal pessoas, se desconecte de tais pessoas, e você não responde ou que a sua consciência fala com você, você começa a macular a sua consciência, e aí você entra num grande perigo, porque um homem que perdeu a sua consciência, ele perdeu os freios do Espírito Santo. O Espírito Santo fica inacessível a ele. Sabe, na sua vida, na minha vida, o Espírito Santo ele trabalha como se fosse ondas, progressões. Ele fala contigo, você está numa fase de vida aqui. Ele fala contigo, você obedece, ele te eleva. Ele fala contigo, você obedece, ele te eleva para um novo patamar de influência, de unção, de sabedoria, de esferas financeiras. Se você quebra isso, essas sequências do Espírito, tem coisas na tua vida que te desce um degrau, tem coisas que te segura até um tempo, mas tem coisas na tua vida que você vai precisar recomeçar de novo. E esse é um grande perigo. Não perca, irmãos, essa habilidade, porque o viver o propósito de Deus para mim e para você não é uma descoberta que você vai ter lendo apenas um livro, uma descoberta pessoal, humana, fazendo uma coisa de coach. Você vai precisar muito do Espírito Santo, da presença de Deus na tua vida. Estar em comunhão, seguir de perto isso. E nós não podemos quebrar, irmãos, essa influência do Espírito Santo em nós, da presença dele em nós. Por isso não macule a presença de Deus na sua vida. Júnior, como eu faço para entrar no propósito de Deus para a minha vida? Olha, isso é uma descoberta que vai ser contínua. Você não vai entrar nisso em plenitude de uma hora para outra, mas uma chave para isso é se você se manter cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Nesse dia estávamos orando lá em cima e o Senhor nos trazendo à memória a história de Moisés. Moisés liberta o povo e está na hora de guiar o povo no deserto. E aí o Senhor fala para Moisés, vai, eles
conversa sozinho, vou nada. Só vou se o Senhor for comigo. E o Senhor fala para Moisés: a minha presença vai contigo, e eu vou te dar descanso. Moisés disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, como é que os homens vão saber que nós temos o teu favor? Irmão, precisamos da presença. Quer seguir o propósito para a sua vida? Se mantenha primeiramente cheio da presença. Tire da sua vida tudo que macula o acesso à presença de Deus. Se está pecando, pare de pecar, irmão. Pare de entristecer o Espírito Santo, de apagar o Espírito Santo na tua vida. Se está ofendido, coloca isso para fora. Coloca por favor Hebreus 12, versículo 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz, olha o que esse texto fala: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Desembaraçando, irmãos. Ei, Deus tem uma carreira para você, tem um propósito para a sua vida. O propósito, ele energiza você, ele energiza motiva a tua busca a Deus, a tua leitura pela palavra, a tua santidade. E Paulo, ou o autor de Hebreus, depende de quem você acredita que seja, diz: olha, tira tudo aquilo que está embaçando isso, que está pesando você de seguir o plano. Tem gente que abandonou o plano de Deus porque foi chateado, magoado, ofendido. E talvez até realmente isso tenha acontecido. Mas ei, melhor do que você ficar com a tua razão é você perdoar e voltar para o centro da vontade de Deus. Porque é no centro da vontade de Deus que haverá cooperação celestial para a tua vida. Quando você está fora da vontade de Deus, as tuas orações começam a ficar acumuladas no céu. Passa nada. A única oração que eu creio que Deus responde para quem está fora de propósito é a oração que te coloca de volta do propósito. É quando você diz: Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo, Pai, de ter ouvido a minha carne, meus sentimentos. Eu quero a tua voz, eu quero a tua presença. E irmãos, aleluia, se prepara para dias grandiosos. Irmão Rega, quando ele fala desse livro, Planos, Propósitos e Prática, ele diz: olha, nós precisamos ficar atentos aos planos individuais, mas também aos planos coletivos. O que Deus tem para nós na comunidade, na igreja, no corpo de Cristo. E muitas vezes, antes de você descobrir o seu pessoal, você começa a se envolver com o coletivo. O que Deus está querendo fazer na minha igreja, o que Deus está querendo fazer na minha comunidade. E quando eu começo a me envolver com isso, qual é o plano de Deus para a humanidade, eu começo agora a entender qual é o meu papel na humanidade. O que eu não posso fazer é ficar de fora do mover de Deus. Tem um mover do Espírito vindo, irmão, sobre a igreja do Deus vivo. Eu falo igreja, não é só verbo da vida não, estou falando da família de Deus. Não fica de fora do mover do Espírito. Por estar emburrado, chateado, por estar em pecado, sai disso. Se rende ao Espírito Santo, diga: Senhor, eu não sei o que o Senhor está fazendo na terra, mas não me deixe de fora não. Eu quero estar energizado, empoderado, dando prova e resultados. Quando esse pastor falou para mim de uma pessoa que pediu a ele para abençoá-los, mesmo ele estando fora da vontade de Deus, eu falando com ele assim: olha, é como que um passarinho pedindo para Deus abençoar eles em ser um peixe, em querer nadar. Não tem sentido nisso. O passarinho, para ser abençoado, só precisa voar, ele não precisa nem pedir a bênção. Você, para viver a bênção de Deus na tua vida, só precisa estar dentro da vontade de Deus. E aí você vai ver uma cooperação. É tão interessante dentro da vontade de Deus que a gente vive pela fé. A gente chama a existência as coisas que não são como se não existissem, né? Mas dentro da vontade de Deus tem coisas que acontecem na tua vida que dá nem tempo de orar, já vem. Deus vai adiante, aplanando os caminhos tortuosos. Você precisa experimentar isso. O que é ter necessidade e está tão ocupado com as coisas de Deus que não fez nem tempo de orar por aquilo. Quando você vê alguém: olha, Deus falou comigo para te dar isso. Mas não estava nem orando, tive nem tempo, estava tão ocupado com a vontade de Deus. Ah, irmãos, mas quando você está ocupado com as coisas de Deus, Deus tem o maior interesse
em te recompensar, em te glorificar, em te levantar para ser exemplo da bondade dele aqui na terra. Eu creio no Espírito Santo, irmãos, penetrando no nosso coração. A Bíblia fala em Oséias 6, versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A busca pela vontade de Deus é um processo, é algo que você está lá continuamente se interessando. Pai, eu quero, eu me disponho, eu digo sim. O louvor pode subir por inteiro. Você lembra de Isaías, capítulo 6 de Isaías? Ele está lá, ele tem uma visão do trono de Deus, anjos voando para tudo que é lado. Enquanto eles rodeavam o trono de Deus, eles cantavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A reação dele primeiramente é: ai de mim, sou homem de lábios impuros. Quando ele começa a conhecer quem Deus é, ele tem uma imagem dele próprio. Deus é santo, ai de mim, como eu posso me envolver com esse Deus santo? Deus resolve o problema dele, tira uma brasa do altar, e aonde ele confessou fraqueza, Deus vem com fogo, toca ele, e a boca daquele homem que ele se auto-intitulou como homem de lábios impuros, vira a boca do maior profeta messiânico. E aí o Senhor diz: a quem enviarei? Deus está lá dizendo: olha, eu tenho um plano para salvar a humanidade, eu tenho um plano para tocar a humanidade, a quem enviarei? A resposta dele, irmãos, quero que seja a nossa resposta hoje: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero te provocar a dar essa resposta para Deus: Senhor, eu me arrependo se eu andei fora da tua vontade, se eu seguir os meus planos e abandonei os teus planos. Tem pessoas aqui, irmãos, que isso que Morrica falou é muita verdade, que Deus está abençoando você o máximo que Ele pode, mas porque você está fora do script que Ele tem para você, Ele não pode derramar a plenitude do Espírito. E eu vejo alguns aqui no meu espírito, eu vejo aqui o Senhor visitando, assim como Ele visitou Elias naquela caverna, Elias correndo de medo, o Senhor visitando Elias, dizendo: ei Elias, sai para fora, volta a profetizar, sai dessa caverna. O sai para fora é redundante, mas está lá. Sai dessa caverna, volta a profetizar, volta ao lugar onde eu vou agir contigo. Tem gente que hoje está como Elias na caverna. Você profetizou, você declarou e as coisas aconteceram, você foi poderosamente usado por Deus, mas chegaram algumas cartas de Jezabel para você, com algumas notícias que te ofenderam, que te machucaram, que te fez: olha, se for assim eu não quero. Mas hoje Jesus Cristo, Ele entra nessa caverna para dizer: olha meu filho, vem daí, volta a profetizar, volta a ser usado por mim, volta a desfrutar de plenitude, de paz, de prosperidade. E hoje é o dia de você dizer: Senhor, eis-me aqui, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Você pode ficar em pé. Oh, aleluia, aleluia. Perceba o Espírito Santo querendo visitar pessoas aqui hoje. Você sabe, porque sabe que você está aquém do seu potencial em Deus. Tem uns aqui que sabe, olha, que Deus falou comigo, o que Ele já me revelou, o que Ele fez na minha vida foi tão grande, mas eu fiquei tão ocupado com as minhas coisas, que passo a passo eu fui perdendo a voz, a presença, e hoje nem está queimando mais o meu coração. Mas hoje Jesus Cristo, Ele te visita aqui. Um culto é onde Deus procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se você for verdadeiro, a unção vai vir para quebrar jugo, para destruir todas as obras do diabo e libertar você e dizer: olha, vem meu filho mais uma vez, seguir a minha vontade. Feche os seus olhos, levante suas mãos, vamos cantar essa canção. Eu quero que enquanto nós adoramos ao Senhor, você ore, você se alinhe e diga: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui.
salvar, um pacto para selar, silêncio. Aleluia. Você que está na internet, eu creio no Senhor te visitando nessa hora. Eu creio no Senhor entrando na tua casa, na tua sala, tocando tua vida, teu coração. Hoje é um dia para você aí, voltar para a vontade de Deus. Você que decidiu se afastar dos cultos, decidiu parar de servir, ei, o Espírito Santo te visita hoje, dizendo: olha, o meu dom na sua vida é irrevogável. Eu sempre vou te perseguir, para dizer para você: volta, meu filho. E hoje o amor de Deus entra onde você está, para dizer para você: ei, vem mais uma vez para o centro da vontade do Senhor, onde você vai sentir a presença dEle, a vontade dEle na tua vida, onde o Espírito Santo vai mais uma vez te encher. Vem desfrutar do plano perfeito de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Pode. Pode pôr a letra. Salvar, um pacto para selar, silêncio no céu, resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou, no palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido, naquela cruz o seu sangue me libertou. Ele me libertou. Jesus, o plano perfeito. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Aleluia. A palavra do Senhor diz em Zacarias 4:6: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Pelo Espírito, pelo Espírito. É o Espírito Santo, irmãos. O que Deus chamou você para fazer, Ele não planejou algo para você pensando na tua capacidade, mas na capacidade do Espírito Santo em você. Por isso se renda. Diga: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Tira todo embaraço, todo peso. Senhor, eu não quero meu coração pesado. Eu não quero ter indisposição com as pessoas, indisposição com a minha igreja, indisposição com a família de Deus. Eu quero tirar todo o peso, todo o embaraço. Que eu quero estar livre para seguir a tua vontade, correndo, olhando, a Bíblia fala, firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Tira os olhos dos homens,
Tira os olhos da comparação de quem está fazendo melhor, pior. Olha para Jesus. Olha para Jesus nessa hora. Ele é o plano perfeito. Aleluia. Olha para Jesus. Olha para Jesus nessa hora. Ele é o plano perfeito. Ele é o plano perfeito.